Belphegor. Só de ouvir o nome, a gente já sente um peso, né? Algo meio antigo, talvez, sombrio. Mas quem é essa figura, afinal? Pois é, um nome que ecoa. Hoje a gente vai mergulhar num texto bem interessante. Belphegor, de Daemon da Preguiça a Arquiteto do Lucro, de um tal Zahir Almist. Um título provocador. Totalmente. E a nossa ideia aqui é entender essa trajetória que é, assim, surpreendente. Ele começa como uma divindade antiga, vira um demônio da preguiça na Idade Média e agora é visto como uma força por trás do lucro que vem do desejo. É muita reviravolta. É uma jornada realmente intrigante. Começa lá atrás, né, como Baal-Peor, uma divindade moabita bem terrena, ligada a rituais de fertilidade, essas coisas. Aparece até na Bíblia. Baal pior, certo. Aí vem a demonização, né? Pela visão judaico-cristã, ele vira símbolo de decadência moral, dos prazeres da carne, aquela coisa toda. E essa imagem vai tipo evoluindo. Entendi. Então ele era essa divindade local lá no Monte Peor, com rituais que, pelo que a fonte diz, envolviam até práticas sexuais. E a religião dominante transforma ele em algo negativo. Mas como especificamente o demônio da preguiça? Da Assídia medieval. Olha, na Idade Média o pessoal estava meio que catalogando o inferno, né? E ele entra nessa hierarquia. Assedia, a preguiça, não era só tipo ficar no sofá. Era um torpor espiritual, sabe? Uma falta de vontade de fazer o bem. Ah, mais profundo. Exato. E o curioso é que, mesmo ali, já tinha uma dualidade. Era preguiça, sim, mas também ideias enganosas, uma certa astúcia, uma criatividade que seduzia para um caminho mais fácil, talvez. Interessante essa complexidade já desde cedo. E essa figura meio multifacetada aparece de jeitos bem bizarros nos Grimórios, né? Aqueles livros de magia e demônios. Não tem uma versão única dele por ali. Não mesmo. As descrições nos grimórios clássicos são bem variadas. Às vezes até cômicas, pode-se dizer. Cômicas? Como assim? Bom, o famoso Dictionnaire Infernal, do Colin de Plancy. Ele traz uma imagem, assim, quase inacreditável. Belphegor, sentado num trono que é uma privada. O quê? Sério? Numa privada? Sim. E diziam que ele dava ideias geniais para ficar rico, mas que sempre davam errado. Por quê? Por causa da preguiça ou da vaidade de quem recebia a ideia. Que figura! Já outros textos, tipo A Pseudo-Monarquia Daimono, do Wire, focam mais na preguiça mesmo, na ilusão de atalhos de invenções fáceis. É cheio de contradições. Sentado numa privada. Essa imagem é, nossa, inesperada. Mostra como essas figuras podem ser interpretadas de formas muito diferentes, né? Mas, ainda assim, essa imagem do demônio da preguiça ou da trapaça parece muito distante da ideia de arquiteto do lucro que o título do Almist sugere. Como é que a fonte explica essa virada tão, sei lá, moderna? Então, aí é que entra a reinterpretação no ocultismo mais contemporâneo, especialmente em correntes como a magia do caos, Ah, sim, aquela mais focada em resultados práticos, né? que usa crenças como ferramentas. Exatamente. E também no luciferianismo, que valoriza mais o conhecimento, a autonomia, o desafio aos dogmas. Nessa visão mais atual, Belphegor não é mais o símbolo da inércia, muito pelo contrário, na verdade. E qual seria a nova identidade dele, então, segundo o Almist? Ele é visto como um arquiteto sombrio da criatividade ousada. O texto chega a chamá-lo de daimon do lucro lascivo. Lucro lascivo, forte. Pois é. A ideia central é que ele ajuda a transformar o desejo em todas as suas formas, né, em capital, em dinheiro mesmo. Ele não sussurraria mais ideias que falham por preguiça, mas sim estratégias viscerais. Para quem... Para quem trabalha justamente com o desejo, sabe? Criadores de conteúdo adulto, artistas eróticos, gente de marketing sensual, trabalhadores do prazer, o público é bem específico nessa leitura. Uau! É quase uma inversão completa. A energia que antes era vista como paralisante, a tal da preguiça, agora é, tipo, canalizada para a ambição e para o lucro nesse nicho. E como isso se conecta com a nossa era digital? Com as telas, os algoritmos? A conexão é super direta no texto. Belphegor seria, nessa perspectiva, uma espécie de
patroeiro de plataformas como OnlyFans, Privacy, essas coisas. Faz sentido dentro dessa lógica. Um aliado invisível dos algoritmos que, aprendem a valorizar e distribuir conteúdo que é visto como erótico, autêntico, talvez um pouco transgressor. Ele inspiraria a legenda certa, o ângulo da foto, o vídeo que viraliza, o texto que cativa e, o mais importante, que monetiza. Ele estaria ali, na interface entre o desejo humano e a tecnologia. Que loucura pensar nisso. E a fonte chega a sugerir como interagir com essa energia. Como seria isso na prática, segundo essa visão? Sim, descreve uma abordagem ritualística, mas bem diferente do que a gente costuma imaginar, sabe? Não tem nada de castidade, de negar o corpo, pelo contrário. Ah, é? E o que pede, então? Pede intenção clara, astúcia, uma entrega consciente ao objetivo de prosperar através do desejo, mas sem vergonha. As oferendas são mais simbólicas, a própria ousadia digital, a estética provocante, a disciplina para criar o conteúdo e, claro, o desejo genuíno de sucesso financeiro na área. E que tipo de resultados essa interação promete, de acordo com o texto? O que se espera ganhar com isso? Olha, a promessa, segundo o Almest, seria atrair clientes fiéis, sabe? Gerar oportunidades financeiras que talvez não surgissem. Inspirar produtos ou campanhas de marketing mais potentes. E desenvolver essa capacidade de ser desejado e, ao mesmo tempo, respeitado pelo valor que se oferece. Entendi. Então, o ponto central do texto do Almest é esse: apresentar Belphegor não mais como um pecado a ser evitado, mas quase como uma ferramenta, uma força em potencial para quem trabalha profissionalmente com as várias faces do desejo e do prazer, seja físico, visual, simbólico. Exatamente. Uma ferramenta em potencial. Mas olha, a fonte deixa um alerta bem claro. Qual? Não é mágica fácil. Não são bênçãos que caem do céu. Belphegor, nessa visão, pode até inspirar, pode abrir portas, atrair olhares, cliques. Mas a concretização depende totalmente da ação da pessoa. Da ação humana. Sim, exige coragem. A coragem de encarar o olhar do outro, de se expor. E, fundamentalmente, de saber cobrar pelo próprio valor. O texto até joga uma pergunta no ar. Ele atrai o dinheiro, mas você cobra. Nossa, uma provocação bem direta sobre essa dinâmica toda, né? Visibilidade, desejo, autoestima e dinheiro no nosso mundo digital. E para fechar essa ideia, o texto do Almist termina com uma espécie de mantra, quase um conjuro moderno para essa alquimia digital. Sim, ele encerra com os versos bem marcantes. A cada visualização, um clique. A cada clique, um cliente. A cada cliente, um retorno. Assim eu conjuro. Assim eu lucro. Forte. Deixa a gente pensando, né? Sobre como a intenção, o desejo e a estratégia se misturam nessa busca por retorno e reconhecimento na cultura conectada de hoje. Fascinante.